D'Souza, do que fala o seu mestrado? Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite. O mestrado é basicamente um estudo sobre o papel do riso na filosofia do Nietzsche. Ele foi um dos que mais, na história da filosofia, um dos que levou mais longe a importância do riso dentro do exercício filosófico. Tiveram outros, como o inglês Shaftesbury, o próprio Hume também, mas no Nietzsche isso ganha um estatuto mais crucial, assim, ao ponto dele desenvolver uma ideia da comédia da existência, a risada de ouro dos filósofos. Um dos pais, um dos pilares dessa filosofia ocidental do riso, você considera, é o Aristófanes? Ele chega a se configurar como um dos pilares do riso, o Aristófanes? O Aristófanes foi um grande comediógrafo grego, né? Ele já faz parte de uma fase avançada da comédia, assim, na comédia da Grécia, na comédia grega. Mas ele realmente foi um dos que melhor, também pelo fato do trabalho dele foi um dos poucos que teve sobrado também. Mas é um grande comediógrafo, um dos maiores comediógrafos, com certeza. Ele fez uma peça sobre o Sócrates com Sócrates em vida, né? Sócrates assistiu uma peça sobre ele mesmo, uma comédia sobre ele mesmo. É um cara de peso aí na comédia. Das variantes do riso, qual é a diferença entre o riso e o sorriso? E explica aí para o povo brasileiro, no primeiríssimo plano, s'il vous plaît, qual é a diferença do riso para o sorriso e qual foi o papel da Igreja Católica na subversão do mesmo? A diferença do riso para o sorriso talvez seja uma mera diferença de intensidade, né? Mas o riso traz uma coisa a mais pelo seu caráter ativo, ou mais ofensivo, ou mais transgressor, né? O sorriso compactua menos, né? De repente pode ser mais uma forma polida do riso, né? Até porque não tem como saber se sempre existiu sorriso, né? De repente, não sei, a gente não tem dados históricos sobre isso. Mas na Idade Média, por exemplo, a experiência era de uma gargalhada gulosa, né? O medieval ria e bebia, era comida, o carnaval surge aí com esse peso da gulodice e tudo mais, e eram gargalhadas fortes, né? Não tinha tanto um risinho, assim, mais para a sociedade polida, né? Que começa a cultivar a ironia, cultivar a tirada fina, que exige inteligência e tal, e aí ao mesmo tempo acaba tomando como feio a risada de boca aberta, né? E aí você tem que rir sem mostrar a boca inteira aberta, como sinal de polidez e tudo mais. Sobre a igreja? Sim, sobre a igreja. A igreja foi responsável por uma certa ofensiva contra o riso no século XVIII, mais ou menos, na França, chegou até a ser proibido em algumas províncias, assim, tem um decreto de 1700 e alguma coisa que, inclusive, proíbe o riso. Mesmo as comédias, por exemplo, tem uma briga famosa entre o Rousseau e o D'Alembert, porque Genebra era uma cidade que não tinha comédia, né, o teatro, as comédies, e aí o D'Alembert queria que tivesse, porque eles achavam que era uma coisa que instruía a galera, que fazia todo mundo ficar mais moral nos seus costumes. E o Rousseau achava que não, achava que a comédia era uma espécie de decadência, uma coisa que não ajudava em nada, não melhorava nada a moral do homem, né? Então, a comédia é uma decadência? Depende. Ela pode ser esperada. Justamente, a risada, ela não é em si, ela não é nada, né? Ela é expressão de alguma coisa. Ela é expressão de alguma vontade, ela é expressão de algum certo ponto de vista sobre as coisas, né?
Então, até eu vi recentemente um cara ser alvejado de críticas porque o trabalho dele era sobre o riso na maldade, né? Um cara que mata rindo, por exemplo, assassina alguém rindo, e ele deu um exemplo que na situação foi infeliz, que ele falou que podia imaginar os nazistas rindo enquanto matavam os judeus. Porque ele está justamente em busca de entender esse riso, né? Dessa maldade, da crueldade e tudo mais. E foi muito criticado em função disso, mas isso aponta para isso que eu estou tentando dizer, que é o riso é a expressão, esse riso deles é a expressão dessa relação de desprezo e eliminação e tudo mais, né? Eles faz parte da cultura, da maneira de cultivar essa cultura da superioridade ariana que os caras acreditavam, né? Então o riso, ele acaba funcionando muito como às vezes um dispositivo dentro de uma ideologia, um dispositivo dentro de uma maneira de encarar a vida, que é justamente isso que o Nietzsche faz, só que aí dentro da filosofia dele, nada a ver com o nazismo, com a filosofia da afirmativa dionisíaca, o riso como superação do homem, o riso da tragédia, do trágico e tudo mais. Tenta encaixar o riso já num outro circuito, né? Você acha que é devido a uma influência cristã o fato nos personagens de desenho animado, sempre o personagem maldoso, o personagem do mal, ele é sempre caracterizado por uma gargalhada? Nós mataríamos você! Você acredita que isso é uma influência cristã ou não tem nenhuma relação direta? Pode ter relação, sim. Pode ter relação. Porque o riso, a igreja levou para esse patamar, né? Como expressão de uma expressão demoníaca, né? Que faz parte de todo o programa católico cristão de condenar o corpo, né? Em todas as suas manifestações, tanto sexuais quanto de prazer, né? O prazer no geral, aí a risada entra no meio como um desses fatores demoníacos, né? Expressões que desconfiguram o rosto, levam o indivíduo a ficar estranho, feio, descontrolado, vermelho, convulsionante. Uma metamorfose. Uma metamorfose. O riso, o Bataille, por exemplo, tem uma interpretação do riso que é muito legal, que ele tem um livro que chama A Experiência Interior, e ele leva a risada a um ponto em que ela se transforma numa experiência mística, vamos dizer assim, que é um ponto de metamorfose, né? Um ponto de transfiguração. Que ele dá um exemplo básico de repente, você conseguir rir na pior das situações. Assim. Se chegar na pior das situações, você está devendo, sei lá, mas no momento desse que tu consegue rir, tu transfigurou. O riso é riso quando ele é paradoxal? Tem um riso paradoxal, tem um riso nada paradoxal, porque no fundo o riso, ele sempre, não sei sempre, mas a gente fica tentado a ver assim, ele surge das transgressões, né? Diversos tipos de transgressões. Transgressões de linguagem, transgressões de imagens, transgressões de lógicas, né? Se tu pegar, por exemplo, qualquer figura de linguagem, né? Hipérbole, por exemplo, ou eufemismo, eles são recursos clássicos da piada, da comédia, né? Você diminuir um evento, falar de uma coisa que aconteceu, aí tu diz de um jeito a amenizar, né? Não foi nada. E tem um cara pegando fogo, né? E isso é sempre um recurso cômico, né? Porque justamente você tem uma transgressão, né? Na lógica ou na fidelidade da linguagem com a realidade, né? Então, aí a linguagem transgride essa fidelidade, ela mente, né? E aí ela, nessa transgressão, cria esse movimento de que a gente ri disso, né? Pessoal, eu estou adorando o bate-papo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta com o Zusa aqui no Kitnet.
canto das ruas, canto dos povos. É o canto das etnias, canto dos velhos, canto dos novos. É o canto das maiorias, melhorias na batalha. Reconhecimento e verdade. Respeito quem trabalha vencendo a adversidade. É capacidade, é música invade. Essa é etnicidade, lugar das possibilidades. Cultura pras comunidades, pra humanidade. Reduzir a mente é liberdade. Resistir, eliminar as correntes, abolir os Illuminati. É o evangelista medicinal com distúrbio crônico. Cura universal, africano supersônico. Supramarginal, é o ilegal na pista. O poder é terrorista, o governo é terrorista. Defendo a arte em qualquer parte, terra ou mate. É transcender o rap estandartes. África P3, PDD. 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 Proteína mental, mais rima viva, poesia ativa tua vida, abatida, hip hop é vida. Boa. Você sente alguma sensação de fruta? Ela é ácida, ela é doce? Cara, eu sempre fui meio ruim com esses negócios de identificar sabor, mas tem um gosto, não sei. Um gosto bom de cerveja, cara. Não sei identificar nada além disso, eu acho. Com que tipo de comida essa cerveja vai bem? Cerveja? É, essa daí. Vai. Queijo. Branco? Amarelo? Branco com orégano. Brincadeiras à parte, último bloco com o Zusa. Zusa, qual é a sua expectativa para a Copa de 2014? Eu não consigo formular muito uma opinião se tá certo, se tá errado. Mas, pela maneira como o brasileiro costuma fazer as coisas, assim, acredito que não vai ser uma experiência tão tranquila, assim, que vai acontecer tudo numa boa. Com certeza vai acontecer muita coisa esquisita, né? Mas é uma festa, né? O brasileiro também é bom em fazer festa grande, assim. Tem toda essa parte sempre muito chata do investimento público, claro. Muito dinheiro que vai construir um monte de coisa que talvez não vá ter outro uso depois, tem um monte de... Mas não sei, é como opinar sobre uma coisa que também escapa da minha alçada. São Paulo mudou recentemente de comando e agora nós temos o prefeito ligado ao PT, do PT, o Fernando Haddad. E o que você tem achado da gestão dele até o mês de abril? São 4 meses, né? Deu um pouco mais de 120 dias.
Qual é a sua opinião, de acordo com o que você tem visto aqui em São Paulo? Sei, cara, porque é difícil de saber, geralmente, quem é que é responsável pelo quê, né? A gente tem esse hábito esquisito de colocar tudo sob o nome de alguém em termos de política, né? O Haddad e tal. Mas, por exemplo, trocaram alguns pontos de ônibus, né? Aqui na região central. E ficou muito esquisito. Muito feio aqueles pontos de ônibus de vidro. E voltaram as propagandas. A propaganda de cerveja no ponto de ônibus. Tem toda essa questão aí das bicicletas também, que de repente ele pode ser um cara que deu algum desfecho, mas que também, até agora, essa história da ciclofaixa aí só é muito esquisita, né? Um negócio pra família feliz pedalar no final de semana, né? Sorrindo com suas bicicletas. Mas acho muito cedo para dizer ainda qualquer coisa da gestão dele. Você criou, ou foi um dos criadores de um ponto de artistas de rua muito famoso aqui, que é ali na esquina da Consolação, com Augusta, você se apresentava. Fale um pouco do seu número, do Didgeridoo. O que é um Didgeridoo e como funciona a sua apresentação e há quanto tempo você se apresenta? Legal. Aquele ponto ali, claro, não criei nada. Já tinha gente que tocava ali antes, mas numa outra configuração um pouco, né? Porque quando a gente começou a trabalhar lá... Você quem? Eu e o Jorge, um uruguaio, um malabarista, a gente começou a fazer uma pesquisa de plástica, né? De movimentos de malabarismo com ritmo, porque o didgeridoo é um instrumento rítmico, né? De sopro rítmico. E a gente... Como eu não tinha caixa de som, não tinha nada, tocar de frente para o shopping me ajudava, porque o shopping tem um vão grande, né? Aí ele fazia uma caixa acústica boa, assim, então repercutia bem o som e eu tinha essa reverberação para poder tocar, sem ser... Porque do outro lado é a Avenida Paulista, né? Então ali eu competia com os sons dos carros, né? Então foi bom. Aí a gente começou a tocar de frente para o shopping, até então as pessoas tocavam para a rua, faziam seus trabalhos voltados para a rua. Aí quando a gente virou para lá e começou a formar as rodas mesmo, né? E com isso o ponto cresceu, né? E aí todo mundo agora toca de frente para shopping, né? Trabalha de frente para o shopping. Mas ao mesmo tempo também concentrou muito ali, porque ninguém foi mais para os outros lados, né? Porque a gente trabalhou no Trianon, trabalhou em outros lugares, mas como tinha esse problema do som, a gente se deu bem lá na esquina da Consolação, da Augusta com a Paulista. E concentrou muita gente lá, hoje está meio horrível para trabalhar. Desde que a gente começou a trabalhar em 2009, final de 2009, a gente montou o número, começou essa pesquisa de audiovisual, né? E trabalhar na Paulista sempre foi uma experiência boa, assim, no sentido da pesquisa, né? Você apresenta inúmeras vezes, repete, isso ajuda a aprimorar o trabalho. Mas hoje em dia tá meio ruim de trabalhar lá, concentrou muita gente no mesmo espaço, né? Então isso cria muita competição, as pessoas com suas caixas de som, uma contra as outras, isso cria uma dificuldade. Aí a gente continuou com o trabalho, mas dá prioridade para eventos, assim. Temos feito menos rua, infelizmente. As pessoas contrataram vocês a partir das apresentações na rua? Algumas sim, outras pelo circo, porque também a gente apresentou muito no circo, mas depende, varia. Às vezes alguém viu na internet algum vídeo e achou legal, me contrata, varia muito. Às vezes é amigo que indica para amigo, o Sesc contrata também, você trabalha uma vez pro Sesc, eles já acabam, chamam novamente, vai um pouco por aí. Nós estamos encerrando a entrevista com o Zusa. Eu particularmente adorei, uma figura incrível, muito divertida e amiga aqui da Patota. Modéstia à parte, você é uma pessoa muito irreverente, Zusa. Obrigado por ter vindo, conversado com a gente. Vocês aí de casa, não fiquem assustados. A gente volta semana que vem com mais outro entrevistado aqui no Kitnet. Zusa, boa noite. Valeu, cara. Falou.